galera, hoje nós se encontra aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre tecido epitelial. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula para vocês. Roda a vinheta! Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos aprender aí o que é um tecido epitelial, aonde ele está localizado, qual é a sua função, enfim, como ele contribui aí para a organização do nosso corpo humano. Vamos começar ali, ó. Primeiro, qual é a classificação, ou mesmo, quais são os tipos de tecido epitelial que eu posso encontrar? Primeiramente, nós temos dois tipos de tecido epitelial. O primeiro tipo de tecido epitelial é o chamado aí tecido epitelial de revestimento. Como o próprio nome diz, por que revestimento? É um tecido que vai estar revestindo, cobrindo as superfícies, tanto a parte externa, no caso a epiderme, como também revestindo as superfícies ocas, aí, os órgãos ocos. Então, eu poderia pensar o esôfago. A sua parte em contato com o lúmen é toda forrada por tecido epitelial. E também as cavidades são cobertas aí por tecido epitelial. Nenhum tecido vai cobrir o tecido epitelial, salvo no caso lá dos vasos sanguíneos, aonde o tecido epitelial ele vai ser coberto por um tecido conjuntivo líquido, que no caso aí é o sangue. Além do tecido epitelial de revestimento, nós vamos encontrar também o tecido epitelial glandular, que é um tecido que é capaz de secretar. Então, um segundo tipo aí de tecido epitelial é o chamado tecido epitelial glandular. O que eu aconselho aí em casa é que vocês façam um esquema. E é através do esquema que vocês vão determinar as características do tecido epitelial. Vamos fazer um esqueminha bem breve aí com relação a um tecido epitelial? Vamos lá? Prontinho. Aqui conseguimos representar aí como são as características de um tecido epitelial, bem como quem o está sustentando. Observem aqui no esquema. Primeiramente, nós temos o tecido epitelial. Só lembrando, como nós tratamos aqui de um epitélio de revestimento e cobertura, ninguém vai o cobrir não. Ninguém cobre o tecido epitelial, com exceção, como eu já havia dito para vocês, se for um caso um vaso sanguíneo. Só que aí é o sangue que vai estar revestindo. E o sangue, para quem não sabe, é um tecido conjuntivo líquido. Vamos pensar como se fosse aí a superfície da pele, enfim. Tá? Então aí, pensando como aqui é a superfície livre, nós temos o tecido epitelial. Logo abaixo do tecido epitelial, nós vamos ter uma membrana de suporte. Essa membrana é acelular, não tem qualquer tipo de célula aí não. Na verdade, o que nós vamos encontrar nessa membrana basal, que vai ficar embaixo do tecido epitelial, é fibra de colágeno, podemos encontrar também laminina, entre outras estruturas, por exemplo, como glicoproteínas, proteoglicanos, enfim, é uma camada de proteção que vai conectar o tecido epitelial com a camada aí que vem logo abaixo, que na verdade é um tecido conjuntivo, e nesse caso nós conhecemos aí como lâmina própria. Vocês podem observar que é um tecido conjuntivo porque as células encontram-se aí separadas, eu tenho uma abundância em matriz extracelular, e daí já vai ser um conteúdo para a próxima aí, videoaula. Nós vamos focar em tecido epitelial. Se vocês observarem um tecido epitelial, qual é a característica, né, que o define? Primeiro, as suas células estão todas juntinhas. O que significa as células estar juntas aí? Esta justaposição me dá aí a ideia de que elas estão como se fossem grudadas e quase não tivesse matriz extracelular. Então, é isso que vocês vão encontrar mesmo, escassez em matriz extracelular. Por quê? Porque as células são justapostas, elas são juntinhas, como nesse caso aqui. Só que para permanecer juntas, é como se eu pegasse aqui no caso essas três canetinhas. Eu estou exercendo uma pressão, certo? Se eu soltar essa pressão, automaticamente as canetinhas vão se separar. É uma coisa óbvia. Se
Se eu pensar nas minhas células, seria a mesma coisa. Para manter elas justapostas, que é a primeira característica do tecido epitelial, eu tenho que ter conexões, seriam junções, que permitiria que uma célula se juntasse com a outra. Essas junções são as junções celulares. Nós temos aí 5 tipos. O primeiro tipo, que aqui é do topo, a número 1, é a chamada junção oclusiva, que não deixa passar nada entre uma célula e outra. A segunda junção é a chamada junção de adesão, que vai permitir que elas fiquem juntinhas. A terceira, que também não deixa de ser uma junção que adere uma célula a outra, só que ela é bem resistente à tensão, é a chamada aí desmossomos, que tem o formato de um botão. A última aqui, que é a número 4, é a junção comunicante, permitindo aí a passagem de íons e pequenas moléculas entre uma célula e outra. Aqui, embora não estaria ligando uma célula a outra, mas faria a comunicação entre uma célula epitelial com a membrana que vem logo abaixo, nós damos o nome aí de hemidesmossomos, porque se assemelha a um desmossomos. Nesse caso, vai estar aderindo à célula epitelial com a membrana que vem abaixo. Nesse caso, essa adesão vai ser feita entre a integrina, que é uma proteína que constitui o hemidesmossomos, com a laminina, que é uma proteína que está presente lá na membrana basal. Mas enfim, então essa é a característica que permite que as células epiteliais se mantenham unidas. Por quê? Porque elas são constituídas aí por junções celulares, que me garante aí essa adesão entre elas. Agora mais uma característica. Se vocês olharem para um tecido epitelial, vocês vão observar que ela tem aí terminações nervosas. Isso me garante que uma segunda característica que eu posso estar colocando aí, que as células epiteliais elas são inervadas. E essa inervação, ela provém aí de terminações nervosas, que foram derivadas lá dos nervos do tecido conjuntivo. Então, essas terminações vieram lá dos nervos do tecido conjuntivo. Então, é a segunda característica. Então, a primeira, as células são justapostas devido às junções celulares. A segunda característica que me dá aqui o desenho é que ela é inervada por terminações nervosas, e essas terminações são provenientes lá dos nervos do tecido conjuntivo. E aí, uma terceira característica, eu posso estar observando aqui, ó, que não tem vaso sanguíneo, ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, não tem vaso sanguíneo chegando ao tecido epitelial. Se não tem vaso sanguíneo, a terceira característica do tecido epitelial, ele é avascular, sem vasos sanguíneos. Mas aí vocês aprenderam em outras videoaulas que todo e qualquer tipo de nutriente no nosso organismo chega através dos vasos sanguíneos. Mas como que eu vou explicar que uma célula epitelial ela vai receber aí nutrientes através de uma situação onde ela está ausente em vasos sanguíneos? A explicação é simples. Se ela não tem vasos sanguíneos, a nutrição vem via difusão. O que seria difusão? O nutriente passa da onde ele está mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, embora o tecido epitelial seja avascular, ele é nutrido por vasos sanguíneos. Mas da onde? Lá do tecido conjuntivo, da lâmina própria, através de um processo conhecido aí como difusão. Então, aí mais uma característica para vocês verificarem com relação aqui ao meu tecido epitelial. Então, batendo o olho aqui, ó, eu já vejo que as células são juntas, mas isso só me dá essa justaposição por conta das junções celulares. Ela não tem vasos sanguíneos, mas é nutrida por vasos sanguíneos lá do meu tecido conjuntivo. Não é inervada, ok? Ou é inervada? Nesse caso, é sim inervada. Uma prova disso é, alguém por acaso já se feriu ralando o dedo e não sangrou? Por exemplo, pegou uma folha de sulfite, acabou sem querer machucando e opa! Quando viu, tá ardendo. Mas não pegou não o vaso sanguíneo, porque não sangrou. Nesse caso, é uma prova aí de que vocês acabaram lesionando o tecido epitelial, porque
acabou ardendo, então o tecido epitelial é altamente inervado, contudo, ele não tem vasos sanguíneos, porque se tivesse sangrado, no caso aí, vocês teriam atingido a nível de tecido conjuntivo, como quando vocês têm que tirar um pouco de sangue para verificar a tipagem sanguínea, o nível de glicose, enfim. Então, não sangrou e ardeu, pegou tecido epitelial. Ardeu e sangrou, sinto em dizer, pegou tecido epitelial mais tecido conjuntivo. Vamos entrar agora na classificação do tecido epitelial de revestimento. Aí, nós vamos classificar o tecido epitelial de revestimento através do formato de suas células, bem como pelo número de camadas. Vamos ver como isso acontece? Pois bem, vamos entrar agora na modalidade de classificação do tecido epitelial de revestimento quanto ao número de camadas. Quanto ao número de camadas, nós podemos classificar o tecido epitelial de revestimento quanto a uma única camada, que seria simples, a duas ou mais camadas, estratificado. E aquele que te dá a impressão de que ele é duas ou mais camadas, mas na verdade ele não é não, ele tem uma única camada, e então ele é chamado de pseudoestratificado. Vamos fazer aqui no quadro? Atenção à primeira classificação de acordo com o número de camadas. Se ele tiver uma única camada, ele é chamado aí de epitélio simples. Como eu sei que esse aqui é um epitélio simples? Percebam que aqui, ó, a célula lá tem um polo apical e um polo que é basal. Esse polo basal está em contato aí com a membrana basal. Eu tenho uma única camada. E quando tiver uma única camada, eu falo que ele é simples. Agora, eu vou colocar mais uma camada em cima. Vamos ver como vai ficar? Prontinho. Nesse caso aqui, eu tenho duas camadas. Toda vez que eu tiver duas ou mais camadas, eu vou dar um nome aí de estratificado. Então, agora vocês já viram dois epitélios, uma única camada e com duas ou mais camadas. Vamos para o terceiro epitélio, aquele que é um falso estratificado, chamado aí de pseudoestratificado. Agora nós entramos aí num epitélio que, se olhar lá no microscópio, me dá a impressão que tem mais do que uma camada. Nesse caso, a definição seria a seguinte: todas as minhas células, em sua porção basal, estão apoiadas aí sobre a membrana basal. Então, todas as células estão apoiadas na membrana basal. Contudo, nem todas aqui, ó, vão atingir a superfície apical. Então, por definição, o epitélio pseudoestratificado é aquele constituído por células com núcleos em diferentes alturas. Então, ele é um falso estratificado. Vamos entrar agora no formato das células, que também é um tipo de classificação aí do tecido epitelial de revestimento. Pois bem, agora nós vamos entrar em três formatos principais. O primeiro formato é o chamado escamoso. Por que escamoso? Ou também chamado aí de pavimentoso. São células achatadas. Então tá aqui, ó, escamoso. Geralmente essas células aí são as mais adaptadas em fazer absorção, difusão. Raramente você vai encontrar uma célula dessa secretando. Um segundo formato em célula seria o formato cúbico. Aí todos já devem estar pensando, formato cúbico tem o formato de um cubo. Sim, elas são células tão altas quanto largas. Basicamente a mesma função de uma escamosa, só acrescento que essas células podem secretar, mas também elas absorvem, elas podem fazer processo de fusão e processo de filtração. Nesse caso aqui é uma célula cúbica, ou com formato cúbico. Um terceiro formato aí celular seria aqui o colunar, que tem realmente um formato de coluna, que células são mais altas do que largas. Elas têm especializações de membrana, que vocês vão ver daqui a pouquinho. A função principal desses tipos de células aqui é fazer absorção, é fazer difusão, só que a principal função aí é secretar. Geralmente essas células secretam
muco, secretam enzimas, enfim. Tá? Então é mais muco e enzimas que elas têm aí uma função e está executando no meu tecido. Então essas células aí têm como função secretar muco, enzimas, mas também absorvem. Essas células também têm a capacidade de fazer difusão. Então é uma característica dela. Só que além desses três tipos, escamoso, cúbico e colunar, eu vou encontrar mais um formato de célula. É uma célula que pode ter um formato escamoso, também chamado de pavimentoso, ou pode ter um formato aí cúbico. Esse tipo de célula que ora tem um formato escamoso, ora ele vai ter um formato cúbico, é o chamado aí transição. Esse tipo de epitélio é exclusivo do sistema urinário, não vai encontrar nos outros não. E ele também é do tipo estratificado. Nunca eu vou encontrar um simples de transição. Então aí, ó, guardem aí, esse epitélio é do sistema urinário. Lógico, não encontra em todo o sistema urinário, mas se eu tiver que encontrar a transição, vai ser lá no urinário. Então ele vai se acostumar aí com a plenitude do meio. Por exemplo, a bexiga, quando ela estiver distendida, cheia de urina, qual seria o formato dela? Ela vai estar esticada, então vai ter um formato escamoso. Logo, quando ela estiver relaxada, vazia, ela tem um formato cúbico, que alguns autores aí também consideram como um formato globoso, enfim. Só que é lógico, eu não posso classificar um epitélio simplesmente pelo formato da célula ou então pelo número de camadas. Assim como você pode dar um nome às pessoas, você a identifica pelo sobrenome. Então, o epitélio ele vai ter um nome e sobrenome. E é muito fácil vocês fazerem essa relação. Para isso, considerem como nome do epitélio um número de camadas, simples, estratificado e pseudoestratificado. Vocês vão colocar de um lado, numa coluna. Na outra coluna, vocês vão colocar, seriam os sobrenomes, os possíveis sobrenomes desse epitélio, que no caso é o formato das células, como escamoso, cúbico, colunar e de transição. Vamos fazer isso? Então, se eu quero determinar qual é o nome real aí do epitélio, eu tenho que ter um nome e um sobrenome. Quem seriam os possíveis nomes? Simples, estratificado e pseudoestratificado. Então, de um lado, vocês coloquem o nome. Do outro lado, me vem aí os sobrenomes, que seriam os formatos das células. Escamoso, cúbico, colunar e de transição. Vamos aos possíveis sobrenomes. O simples, ele não pode ser quem ele quiser, não. Ele pode ser quase quem ele quiser. Na verdade, o simples eu posso encontrar no formato escamoso, eu encontro no formato cúbico e eu também o encontro no formato colunar. Só que de transição eu não encontro, não. Agora, o estratificado, ele é o top do momento. Ele é o melhor de todos. Então, se ele é o melhor de todos, quer dizer, ele pode carregar o sobrenome que ele quiser aqui. Se ele carrega o sobrenome que ele quiser, o que ele pode ser? Ele pode ser qualquer um desses. Então, o estratificado, ele pode ser um escamoso, ele pode ser um cúbico, ele pode ser um colunar e ele pode ser um de transição. Agora, vamos pensar lá que o pseudoestratificado, por ser um falso estratificado, ele só pode enganar uma vez só. Se ele só vai enganar uma vez só, ele logo de cara vai pegar o melhor epitélio, quer dizer, o mais alto epitélio. Qual desses aqui seria o mais alto dos epitélios? Porque uma vez só que ele vai poder, hein? Quem respondeu que é o colunar está completamente correto. O pseudoestratificado ele vai ser exclusivamente colunar. Então está aí as formas de ligação. Então, para quem precisar memorizar, não esqueçam. Coloque de um lado o nome, do outro lado o sobrenome. E faça essa brincadeira aqui que eu fiz com vocês. Dessa forma fica muito mais fácil para memorizar. Vamos entrar agora nas funções desses epitélios. Qual será a função aí do tecido epitelial de uma forma geral? A primeira função do tecido epitelial seria a absorção de substâncias. E isso vai acontecer muito a nível do intestino. Por exemplo, lá eu vou encontrar um epitélio simples, porque é através do simples que eu vou ter a absorção rápida, mas no caso aí, como lá no intestino ele secreta enzimas, então vai ser do tipo epitélio simples colunar. Uma outra função do meu epitélio está na proteção.
Porque o epitélio ele reveste superfícies. No caso da pele, tem que ser um epitélio extremamente resistente. Então, nesse caso, por ser um epitélio de proteção, que inclui aí na segunda função do meu tecido epitelial, o epitélio do tipo estratificado. Uma terceira função do epitélio está na atuação da percepção de estímulos. Isso mesmo, através de dois epitélios, um que é chamado de neuroepitélio olfativo e o outro epitélio que é o gustativo. Então aí, ó, o epitélio também está atuando na percepção de estímulos. Quarta função do meu epitélio é atuar na secreção. Através de quê? Através do tecido epitelial glandular. Só que todo tecido epitelial glandular ele vai surgir sempre a partir de um revestimento, como aqui que vocês acabaram de conhecer um tecido epitelial de revestimento. E uma quinta função, que vocês vão observar sendo útil lá no epitélio glandular, que é a contração. Mas aí vocês podem estar se perguntando, a contração não é de tecido muscular? Só que algumas glândulas vão possuir aí algumas células epiteliais que têm actina e miosina, que vão se contrair. Só que ainda elas se mantêm aí, tem umas características que o faz com o tecido epitelial. Por exemplo, as células mioepiteliais que se contraem, elas têm características de uma célula muscular por carregar proteínas contráteis, só que também elas possuem a citoqueratina, que é uma característica aí de células epiteliais. Só lembrando, o tecido epitelial é o único que pode surgir a partir dos 3 folhetos embrionários. Para quem não sabe o que é folheto embrionário, é a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Vamos entrar agora então em tecido epitelial glandular, bem como lá a sua formação. Agora, o segundo tipo aí de tecido epitelial é o do tipo aí glandular. Primeiramente, qual que é a função de um tecido epitelial glandular? A função está na secreção, então é um tecido capaz de secretar. E a classificação dele? Nós podemos classificar as glândulas como unicelulares, embora alguns livros não considerem as unicelulares, e também como multicelulares. O que seria uma glândula unicelular? São aquelas que trabalham sozinhas, formado por uma única célula. Nesse caso, uma glândula unicelular, nós temos como exemplo as células caliciformes, que produzem muco. Já as glândulas multicelulares são aquelas formadas por muitas células. Por exemplo, as glândulas sudoríferas, responsáveis pela produção de suor. E é justamente com as multicelulares que nós vamos começar a trabalhar. Por exemplo, como é que eu formo uma glândula? Porque a partir da sua formação, o que eu vou determinar? Se essa minha glândula multicelular, ela vai ser exócrina ou se ela vai ser endócrina. É o mesmo jeito quando vocês vão lá no endocrinologista e aí então ele pede exames de sangue. Por que isso? Na verdade, ele está testando os seus hormônios produzidos pelas suas glândulas endócrinas. Vamos ver então como acontece a sua formação? Pois bem, observem aqui. Nesse caso, formou-se 2 tipos de glândula. Uma que ainda mantém contato com o epitélio que originou, que nesse caso é uma glândula exócrina. Então, esse primeiro exemplo aqui representa uma glândula exócrina, porque ele tem um ducto para sua eliminação. Já no segundo caso, ele se forma a partir de um tecido epitelial de revestimento. Só que aqui, ele perdeu o contato com o epitélio que o originou. E aí, então, ele tem muito produto para ser liberado. Então, ele vai liberar esse produto através de vasos sanguíneos. Aí, o seu produto recebe o nome de hormônio. E no caso aqui, como ele vai estar liberando através de vasos, dentro de um vaso, eu chamo aí de glândula endócrina. Existem algumas glândulas que têm tanto porção endócrina como exócrina. Um exemplo seria o pâncreas, que aí no caso é uma glândula mista, misturada. A sua porção endócrina produz insulina. Já a sua porção exócrina produz o suco pancreático, que atua lá na digestão. Um outro exemplo de glândula mista seria o testículo, no qual a sua porção hormonal, que é liberada pela sua glândula lá endócrina, é a testosterona. Já a sua porção exócrina são os gametas masculinos, que no caso aí é o espermatozoide. Pois bem, então nesse caso aqui representou as glândulas. Só que para a liberação de alguns produtos de secreção, no caso aí das glândulas exócrinas,
Vamos pensar na glândula lacrimal, na glândula sudorífera, nas glândulas mamárias. Existe uma ajudinha extra para que seja potencializado a liberação do seu produto de secreção. Essa potencialização vai ser dada por células do tipo mioepiteliais, que é como se eu pegasse um polvo e abraçasse com ele um pedregulho. Daria uma total diferença. Ou então, se isso não ficou muito bem claro com o seu exemplo, vocês podem pensar em espremendo uma laranja com a mão. Se vocês espremerem a laranja com a mão, vocês vão observar, né, se pegarem depois umas 5 ou 10 laranjas, que ainda vocês não conseguiram espremer tudo não. Ainda faltou suco ali, vocês poderiam ter aproveitado muito mais, acabaram desperdiçando. Mas, se eu usar um espremedor elétrico, automaticamente vou conseguir aproveitar muito mais e num tempo muito mais hábil. Quer dizer o quê? Eu consigo potencializar muito mais o que está ali, o seu suco para depois ser consumido, do que se eu espremesse na mão. É a mesma coisa que vai funcionar as células mioepiteliais. As células mioepiteliais são células que se assemelham, no caso aqui, deixa eu pegar uma, que se assemelha a um polvo que vai abraçar um pedregulho, como se estivesse literalmente amassando. E qual é a função disso? Eu vou potencializar o máximo possível a sua porção secretora, porque ela fica justamente aí entre a membrana basal e a porção secretora. Dessa forma, eu consigo eliminar muito mais esse produto de secreção. Aqui no caso, eu vou encontrar mais lá nas glândulas lacrimais, nas glândulas mamárias, nas glândulas sudoríferas, enfim, e nas salivares também. Além das glândulas e dessas células mioepiteliais, eu vou contar também, para constituir as funções lá do meu tecido epitelial, de expansões ou especializações de membrana. O que seriam as especializações de membrana? Um exemplo seria as microvilosidades. O que é uma microvilosidade? Como as células estão presentes lá no intestino, elas são do tipo colunares porque elas secretam muito, elas têm que absorver rapidamente os nutrientes que chegam lá no intestino. E como ela pode fazer isso? Criando microvelocidades, expansão do seu citoplasma. E isso vai potencializar muito na absorção de nutrientes. Um outro exemplo seria de especializações de membrana, os cílios. Os cílios eles são encontrados lá no epitélio pseudoestratificado que constituem um sistema respiratório. Para vocês terem uma ideia, uma única célula ciliada contém em torno de 250 cílios. Os cílios são estruturas microtubulares que pertencem ao citoesqueleto e essas estruturas elas são móveis. A função é varrer o muco. Então vai estar funcionando ali também como uma estrutura de filtração, ou em direção à cavidade oral ou em direção à cavidade nasal. Se for em direção à cavidade oral, esse muco pode ser posteriormente deglutido para ser eliminado junto com as fezes, né? Depois passado pelo sistema digestório. Uma outra especialização de membrana, que também pode ser encontrada aqui no tecido epitelial, seria os flagelos. Só que flagelo eu vou encontrar só no homem, no caso aí dos gametas masculinos, né? Não vou encontrar aí no gameta feminino. Então, a única célula possível na célula no caso aí dos gametas, só que só nos gametas masculinos, e a função do flagelo é atuar na mobilidade dos espermatozoides. Enfim, essas foram as principais características com relação ao tecido epitelial, bem como as suas funções e as classificações. Então, se vocês gostaram da videoaula de hoje, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, dê um like e também ative o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!